Fala galera, tudo bem com vocês? Como você já viu aí na capa do meu vídeo, hoje eu tô aqui para te mostrar como eu consegui reduzir a minha dor lombar com exercícios físicos, treinando da minha própria casa, no caso do meu próprio apartamento. Se você tá sentindo muito incômodo na região lombar, aquelas pontadas, aquela queimação nas costas depois de um dia de trabalho ou na hora de pegar o seu filho no colo, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar como você pode começar a melhorar sua dor lombar e já começar essa semana a se sentir melhor. Se você não me conhece, meu nome é Paulo Simões, eu sou personal trainer especializado em exercícios para a coluna lombar. Ou seja, eu ajudo meus alunos e estou aqui hoje para te ajudar a reduzir sua dor lombar, ter uma vida mais ativa e principalmente mais feliz. Se você acredita nisso, se você quer melhorar, fica comigo nesse vídeo que eu tô aqui para te ajudar com isso. O que eu vou te contar aqui hoje? Eu vou te mostrar como que você também pode melhorar a sua dor lombar. Hoje, por exemplo, eu não sinto mais dor em nenhum momento da minha vida. Eu tenho certeza que você consegue controlar também a sua dor, tendo ela bem reduzida e sem atrapalhar mais as suas atividades rotineiras, as suas atividades do seu dia a dia. E como que eu vou te passar hoje aqui? Eu vou te passar hábitos, mudanças no estilo de vida e a questão de você acreditar que você pode melhorar. Então, os hábitos são muito importantes e eu vou estar te passando aqui hoje 3 hábitos principais que eu apliquei na minha rotina e que eu recomendo muito que você aplique na sua e que faça sim a sua dor estar melhorando, reduzindo a sua dor lombar. Gente, então já vamos entrar aqui na parte prática mesmo do vídeo, onde eu vou te passar os 3 pilares e eu vou detalhar cada um deles, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você melhorar a sua dor lombar. Primeiro pilar, que é importantíssimo, gente, é o exercício físico. Pode parecer clichê, pode parecer que eu estou falando uma coisa aqui que você já sabe, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. O exercício físico é muito provavelmente a melhor ferramenta, a ferramenta mais poderosa que a gente tem hoje. O movimento é essencial para a nossa coluna, ele é essencial para a nossa dor lombar melhorar. Por quê? Porque quanto mais tempo eu fico parado, mais pressão eu acumulo na minha coluna. Ou seja, uma vida sedentária, uma vida de muito estresse, de muito trabalho, sem preocupação com esse lado do movimento, vai causar cada vez mais pressão na coluna e, consequentemente, a dor vai ficar cada vez mais forte. Mas, Paulo, como que eu incluo exercício? Eu já fiz exercício alguma vez e não deu certo. Como eu consigo incluir? Primeira coisa que você tem que analisar é a sua rotina. Como que é a sua rotina? Se ela é muito pesada, se ela é mais tranquila, isso é importante na hora de você mapear o seu tempo de treino. Por exemplo, hoje eu estou aqui para te contar como eu melhorei, mas eu vou estar te passando sempre dicas aí para você já aplicar. Mas como eu consegui incluir atividade? Eu sempre fui uma pessoa ativa no período de faculdade, eu era atleta de handebol e acabei por aquela dose excessiva de treinos tendo alguns problemas lombares no meu final de carreira no handebol antes de eu estar trabalhando, antes de eu me formar, que eu jogava nos tempos de faculdade. Então, o que aconteceu? Depois que eu me formei, já tive alguns problemas lombares na época de handebol por dose excessiva também. Excesso de atividade física também faz mal, tá, gente? Importante a gente saber isso. Eu vim com alguns problemas da faculdade para o trabalho. E quando eu comecei a minha carreira assim de professor, tudo, aquela ansiedade para me instalar no mercado de trabalho, acabou gerando muita ansiedade, muito estresse e o exercício físico acabou sendo deixado de lado. Eu sei, vocês me perdoam, mas vocês viram, o personal também comete erros em relação à atividade física. Eu deixei a minha atividade física de lado. E o que aconteceu com isso? Eu deixando essa atividade física de lado, só foi aumentando a pressão nas minhas costas. Então o que acontecia? Às vezes me chamavam para jogar um handebol que eu gostava, um futebol, até um passeio em família, a minha lombar me incomodava muito. Eu cheguei a travar as costas mais de 2 vezes, gente. E o que aconteceu depois disso? Eu percebi que não dava mais para ficar assim. E eu comecei a incluir exercícios na época na academia que eu trabalhava mesmo, mas há um ano eu tenho treinado da minha própria casa. E por que eu gostei de treinar em casa, gente? Pode ser uma coisa que vai se adaptar também à sua rotina. Eu consigo encaixar bem meu treino no meu horário livre de trabalho e eu consigo também flexibilidade em questão de treino, ou seja, eu não preciso me deslocar em um local longe e também, por questão da pandemia, bem mais seguro, não concorda?
E como que é esse treino? 20 a 30 minutos, 2 a 3 vezes por semana. Peraí, Paulo, só isso? 20 a 30? Só isso, gente. É o que eu faço na minha rotina. Treinamento de força, né? Final de semana, às vezes eu gosto de dar uma caminhada, uma corrida, que também ajuda muito. Eu vou falar sobre isso agora. São dois pilares muito importantes dentro desse pilar do exercício físico. Vamos falar que são dois subpilares aí dentro do nosso pilar do exercício físico, que é atividade aeróbica e atividade de força. Aeróbica, caminhada, corrida, atividade de força, um fortalecimento em casa mesmo. Por que eles são importantes? Por quê? Corrida e caminhada melhoram a nossa função cardiorrespiratória, nos dão mais condicionamento físico e geram por si só uma analgesia em relação à dor. Porque quando a gente está se exercitando, os hormônios são liberados que fazem esse efeito analgésico em relação à dor, tá bom? Então é muito importante. Qualquer atividade física a gente vai ter esse efeito analgésico, aquela parte que você esquenta mais o corpo, tudo, se você tá com alguma dorzinha, você já sente melhorar, tá? Então esse é um dos pontos muito positivos de você incluir uma corrida ou a caminhada. E por que eu recomendo o fortalecimento junto? Porque o fortalecimento vai te ajudar numa coisa muito importante, que é mais função articular. Ou seja, se as suas articulações começarem a se movimentar melhor, se organizarem melhor e fazer atividades do seu dia a dia de forma mais eficiente, você vai conseguir consequentemente a redução da dor. Porque quando está tudo funcionando melhor, pensa aí no seu negócio, no seu trabalho, não sei o que você faz, mas na área do trabalho que você faça, quando está tudo organizadinho, as planilhas estão em dia, está tudo certinho, tudo funciona melhor, o chefe fica mais feliz e vocês mais relaxados. E se você for o chefe do trabalho, você também vai ficar mais relaxado com isso, né? A nossa lombar é assim também. Quando as nossas articulações estão funcionando bem, quando a nossa mente está boa, ou seja, a gente está se sentindo mais seguro e confiante com os exercícios, a gente também vai dar esse alívio necessário para a lombar. Então esse pilar do exercício já deu para verificar. Aeróbico e fortalecimento é um casal perfeito aí para a gente conseguir melhorar a nossa dor lombar. E você pode incluir isso aos poucos. No final do vídeo eu vou te passar uma receitinha de como você começa, tá bom? No meu Instagram também tem várias dicas de exercício, depois se você quiser dar uma conferida lá, tá bem bacana lá também de dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia, mas no final vou te passar uma receitinha aí de como você consegue também incluir os exercícios na sua rotina. E, gente, não é só o exercício físico que vai ser essencial para sua dor melhorar. Eu diria que se você está se exercitando, é 50, 60% do caminho. Ótimo, porque o exercício, além de dar essas capacidades físicas, já te falei, vai gerenciar melhor o nosso estresse, vai conseguir que a gente se sinta mais confiante. E confiança é tudo. Se a gente já teve dor, a gente sabe como a nossa confiança fica abalada para a gente fazer certas atividades. E quando a gente está confiante, mas se exercitando, a gente consegue, por si só, fazer a redução dessa dor. Mas o segundo ponto muito importante, gente, é ter uma boa alimentação. Isso era uma coisa que eu mesmo negligenciava muito nos meus tempos também antes da faculdade. Eu falei que eu sempre tive hábitos saudáveis, mas eu não me preocupava tanto assim com a minha alimentação. Eu sempre fui muito ativo, mas a alimentação, às vezes eu pecava em alguns aspectos, consumia muitos alimentos de má qualidade e acabava aumentando essa inflamação no meu corpo e isso contribui muito para a dor. Vocês podem não estar acostumados a associar a uma comida a dor. Quanto mais a gente coloca alimentos de baixa qualidade no nosso organismo, mais a gente vai aumentar a nossa questão inflamatória. Ou seja, quando a gente está mais inflamado, a gente acaba gerando mais dor e mais percepção dolorosa. E qual que é outro ponto muito importante? Uma boa alimentação vai te ajudar com a sua disposição para atividade física. Às vezes a gente procrastina na atividade porque a gente está sem disposição, sem ânimo para ela, porque a alimentação não está legal. Pode ficar tranquilo que eu não estou aqui para passar nenhum tipo de dieta e te passar alguma dica nutricional, porque não é da minha área. Eu sou personal trainer, sou professor de educação física, não tenho esse conhecimento. Eu só estou aqui para te alertar da importância de você ter uma boa alimentação e que ela vai estar te auxiliando com os exercícios, sendo uma boa alimentação o segundo pilar nosso para a gente poder reduzir a nossa dor lombar. Terceiro ponto, gente, muito importante também, que é a questão da gente fazer um bom gerenciamento de estresse. Mas, Paulo, o que é isso? O que o estresse vai ter a ver com a minha dor nas costas?
com certeza isso já aconteceu comigo, você já pode ter sentido isso alguma vez. Você ficou muito estressado, você teve um dia de trabalho longo, de 8 a 12 horas de trabalho, chegou no final do dia e sentiu a dor na lombar. Às vezes pode ter sido também por causa da parte física do seu trabalho, você carregar alguma coisa ou ficar muito tempo sentado. Mas quando a gente tem uma carga de estresse, de ansiedade muito grande, isso acontecia muito na época que eu era professor, que trabalhava muitas horas, era uma correria muito doida, então eu sentia a lombar no final do meu dia de trabalho. Muito por conta dessa correria, dessa taxa de estresse grande, de atender muita gente e tudo mais. Isso pode acontecer com você também. Quando a gente está com um nível de estresse, um pico de estresse muito grande, a gente tende a ter uma percepção de dor maior. Quando a gente está estressado, toda percepção é maior, né? Experimente você estar estressado e você ter uma discussão, ter uma conversa ríspida com um familiar, por exemplo, né? Normalmente quando você está estressado, tudo a gente aumenta. Às vezes essa conversa poderia ser uma coisa boba, resolvida facilmente, a gente acaba elevando tudo, não é verdade? E com a dor lombar é a mesma coisa. Quando a gente está mais estressado, se a gente já tem aí um histórico de ter dor, a gente acaba potencializando essa questão. Por isso que um bom gerenciamento de estresse é o nosso terceiro pilar para a melhora da dor lombar. É um pilar muito importante, porque a gente gerenciando esse estresse, por si só, a nossa percepção da nossa rotina melhora e, consequentemente, a sua dor vai melhorar. Mas, Paulo, o exercício vai me ajudar, a alimentação vai me ajudar também a gerenciar o estresse. Vai sim. O segundo pilar, que é a alimentação, e o primeiro, que é o exercício, também vai ter um fator super importante para você melhorar o seu gerenciamento de estresse. Mas o que mais que você tem que olhar? Aí para dentro de você e ver o que está faltando você fazer. É talvez você incluir um hobby que você gosta, aquele hobby que você gostava e está um tempão sem fazer. Eu, por exemplo, adoro estar até aqui perto da gente no vídeo. Meu videogame, eu adoro jogar videogame. Eu sempre tiro pelo menos, mesmo nos dias cheios de muitos atendimentos, 20 minutos para eu estar jogando meu videogame. Então, procura alguma atividade que você goste, procura alguma coisa que acalenta o coração, que você não consegue pensar em mais nada, que isso vai te ajudar muito na melhora da dor. Então, recapitulando, hein, gente? Recapitulando. Primeiro pilar super importante, como se fosse a base do nosso prédio aí, sem dor lombar, é o exercício físico. Exercício físico, metade do caminho andado. Se você estiver fazendo ele, claro, com uma boa orientação, e eu vou falar disso já já no vídeo, é super importante para a sua dor melhorar. Segundo pilar, que também está ali no nosso prédio que eu vou chamar edifício sem dor lombar, beleza, gente? Segundo ponto, alimentação, tanto de qualidade, essencial para gerir melhor o estresse e para nossa dor melhorar. E o terceiro pilar é justamente o gerenciamento de estresse. A gente ter mais hobbies na nossa rotina, a gente ter momentos de relaxamento são essenciais, né? Vocês viram que são hábitos simples, não são coisas complicadas da gente incluir, mas também não são fáceis ao mesmo tempo. Peraí, Paulo, agora você se confundiu, hein? Não, não me confundi. Porque é simples você falar que vai se alimentar bem, né? Mas é difícil a gente incluir se a gente não tem esse hábito. É fácil falar, vou começar a caminhar, mas é difícil você incluir esse hábito se você for parar para pensar a correria que estamos nos dias de hoje. Então, o que eu sugiro para você? Comece tudo aos poucos. Se você nunca fez atividade física, comece aos poucos. Inclua 2, 3 vezes por semana, 20 a 30 minutos, igual eu te falei que eu faço. Se você não tem o hábito de uma alimentação saudável, consulte algum nutricionista para te ajudar nesse processo. Ou simplesmente corte algumas comidas mais pesadas e comece a comer mais saladas, mais vegetais. Ou seja, aos poucos, inclua aos poucos essa mudança de alimentação. E se você está na corrida do trabalho, Paulo, não está dando tempo, hobby, não tem como. Vá aos poucos também, 5, 10 minutos, acho que qualquer pessoa consegue parar um pouco para ler um livro, fazer alguma coisa, ficar um pouco com a família em casa. Isso, com certeza, esses pilares, se você aplicar, vai ser essencial para a sua dor estar melhorando. Mas quando eu dou essas dicas para os meus alunos e também quando eu estou dando essa dica para você de como eu melhorei, surgem algumas dúvidas e pode estar sendo a sua dúvida também. Você pode estar aí pensando, será que vai resolver para o meu caso? Mas meu caso pode ser mais complicado. Gente, vou dar um dado aqui para vocês. Mais de 95% dos casos de dores lombares, eles são resolvidos com tratamento conservador. Mas, Paulo, o que é isso?
Um tratamento conservador é um tratamento sem cirurgia, sem intervenções clínicas, ou seja, com exercício físico, com boa orientação e com mudanças no estilo de vida. Então, 95% das pessoas com dor lombar, aquela dor forte, não tem origem grave. A sua também, muito provavelmente, não tem origem grave. Muito provavelmente, ela depende de melhores exercícios, ela depende de melhores hábitos, como eu já te falei, dos 3 pilares para você estar melhorando a sua dor. Então, não se preocupe tanto com isso. Inclua hábitos positivos e vá avaliando a sua melhora ao longo do tempo, que eu tenho certeza que ela vai ser muito positiva. Mesmo você sabendo disso, eu sei que tem alguns fatos do nosso dia a dia que pode gerar medo em relação a exercício, principalmente. Uma dúvida que eu escuto muito e que também pode ser a sua é a questão de abaixar para pegar alguma coisa no chão e sentir dor. Me perguntam, Paulo, mas eu estou abaixando para pegar alguma coisa no chão e estou sentindo as minhas costas. Isso não pode indicar que eu devo evitar certos movimentos? Gente, é muito comum a gente sentir dor em alguns momentos do nosso dia a dia. Por quê? Porque vamos supor que você já sentiu dor por muito tempo ao abaixar para pegar alguma coisa no chão. Aquela percepção dolorosa ainda fica muito presente. Ou seja, o medo de pegar alguma coisa no chão acaba interferindo para essa percepção dolorosa aumentar. E eu tô aqui para te falar, você não precisa começar fazendo um monte de exercícios que você tem medo de fazer. Se você tem medo de puxar muito peso, comece com menos peso. Se você tem medo de agachar muito profundamente, vai agachando devagar e vai ganhando segurança aos poucos, tá bom? É normal, se você está começando um processo, você sentir um pouco de incômodo na lombar para fazer os movimentos. Mas eu quero te dizer, o movimento, às vezes quando a gente está fazendo algum movimento, a nossa percepção de dor aumenta, porque a gente está ali se movimentando, mas não a dor em si. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está em repouso, deitado, a gente acaba tendo um alívio ali da dor, a gente descansa as costas, digamos assim. E quando a gente está em movimento, a gente acaba tendo aquela percepção dolorosa. E qual que é o perigo disso? E por que o movimento não é vilão nesse caso? Porque quanto mais eu me movimentar, mesmo com aquela dor um pouquinho ainda, eu vou estar preparando mais meu corpo para lidar com aquilo, consequentemente minha dor vai estar reduzindo. Quanto mais eu fico deitado e fujo desse problema, mais o meu corpo vai ter dificuldade de se adaptar à minha rotina, porque não dá para a gente ficar deitado a vida toda, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer coisas que a gente gosta, a gente precisa levantar para se alimentar. Então, esse é o ponto. O movimento vai te preparar, mesmo com um pouco de dor ainda no início, ele vai estar te preparando para a sua rotina e o repouso excessivo não vai ajudar. Então, não tenha medo de pegar alguma coisa do chão, pegue, vá no seu limite. É lógico. Por exemplo, eu não vou sair pegando 40, 50 quilos de peso no chão, porque aí sim meu corpo pode não aguentar por causa de ter uma dose muito excessiva para mim. Mas eu estou falando de você abaixar para pegar algum item, um livro no chão, tudo. Pode fazer um movimento com calma e respeitando os seus limites. Não tenha medo disso e não deixe de fazer os exercícios que eu estou aqui te falando para fazer, que são os aeróbicos, são de força, por conta disso. Eles são essenciais para a sua dor melhorar, como foi para mim e como é para todos os meus alunos. Mas agora vem uma dúvida, gente, que é muito presente. Estou falando aqui da terceira dúvida já, porque são muito importantes a gente esclarecer isso para você não sentir medo e você começar a incluir esses exercícios na sua rotina, tá bom? Que é o quê? Hérnia de disco. Me perguntam muito, Paulo, eu tenho hérnia de disco, posso fazer exercício? Você não só pode, como deve fazer exercício. Por isso eu estou aqui para dar um dado para você. Mais de 80%, mais ou menos assim, dos casos de hérnia de disco são assintomáticos. É isso mesmo que você ouviu. O que eu quero dizer com isso? Que a maioria dos casos de hérnia de disco não apresentam sintomas. Ou seja, tem muita pessoa que tem hérnia e nem sabe que tem hérnia. Por quê? Porque ela não tem dor, então ela não foi investigar isso. Isso não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque a hérnia de disco, gente, é um desgaste estrutural muito natural, ou seja, ele ocorre com o tempo na imensa maioria das pessoas vão ter alguma hérnia de disco em algum momento da vida. E quando ela não é assintomática, quando ela está relacionada com dor, aquela dor que às vezes começa nas costas e vai referida para a perna, às vezes sendo até maior na perna, ela
pode ser uma parte da dor, mas ela não é o contexto geral. Para deixar bem claro isso, se a mensagem não ficou tão clara agora nesse primeiro momento, se eu atender o João e a Maria, o João tem hernia de disco, a Maria não tem, e os dois têm dor lombar, a hernia de disco muito provavelmente não vai influenciar assim um tratamento diferente para o João ou para a Maria. Cada um vai ter que ser específicos exercícios de acordo com a realidade de vida, a rotina deles, como é que está o nível de atividade física, o nível de condicionamento. É isso que eu vou ter que avaliar para montar os exercícios. Como é que está o nível de medo em relação ao movimento por causa da dor. É isso que eu vou ter que avaliar, tá? Porque a grande maioria das hernias de disco não vão ter uma influência tão grande assim. E pode ficar tranquilo, tá bom? A hérnia de disco, se você precisar, porventura, tiver num caso muito, probabilidade pequena, tá, gente? Mas se tiver num caso pequeno, você tem que fazer algum processo cirúrgico, alguma intervenção clínica com um bom ortopedista, essas intervenções são cada vez mais simples hoje em dia. Os médicos da dor têm cada vez mais evoluído nesse aspecto e ajudam pessoas como vocês que precisam dessas intervenções de maneira muito correta, muito eficaz e muito eficiente. Então, não se preocupe, independente se você precisar fazer alguma intervenção ou não, o exercício vai ser essencial para depois você estar se recuperando, tá bom? Da sua dor lombar e no longo prazo, gente. O exercício é uma coisa que se você mantém no longo prazo, você vai melhorar. Você consegue melhorar. Se você fizer 2, 3 semanas e depois largar a mão, você não consegue melhorar. Mas se você manter no longo prazo, independente se você tiver hernia de disco ou não, a sua melhora chega. Você pode acreditar e pode confiar nisso que eu estou falando para você. E além dessa questão da hernia de disco, gente, outra questão que gera muita dúvida também é a questão dos exercícios em relação a alongamento, tá? Muitas pessoas me pedem dicas de alongamento e eu tô aqui para te explicar uma coisa muito importante, tá? Aqueles alongamentos que a gente pressiona muito as costas podem não ser uma opção tão bacana para você. O que seria uma opção bem legal? São aqueles alongamentos mais dinâmicos. Ou seja, você já deve ter visto aí às vezes na internet aqueles movimentos que a gente não fica parado, que a gente faz o movimento, que a gente está fazendo sempre alguns movimentos que trabalham as nossas articulações. Ou seja, aqueles alongamentos que a gente puxa muito por muita pressão nas costas, pode não ser um indicativo muito legal, porque pode estar aumentando a nossa percepção dolorosa. Então, gente, tudo que eu falei para vocês hoje, o principal é a inclusão dos hábitos. São os 3 pilares hoje que a gente conversou, que eu apliquei na minha rotina e você pode também aplicar na sua, que é exercício físico, uma boa alimentação, um bom gerenciamento de estresse. E como eu recomendo muito que vocês incluam esses pilares na sua rotina, eu estou aqui no final, como prometido, para passar uma receitinha de bolo para vocês, tá? Em relação primeiro a exercício físico, recomendo que você comece 2 a 3 vezes por semana. Por que 2 a 3 vezes por semana? Porque você consegue dar intervalos, porque quando você não está condicionado, não está se exercitando, ou se você está e não está tendo resultado, 2 a 3 vezes por semana você consegue intervalos entre dias para você descansar e você consegue manter na rotina esses exercícios por um tempo mais prolongado. Então, 2 a 3 vezes por semana, 20 a 30 minutos, intercalando uma caminhada, por exemplo, com um fortalecimento em casa e, se possível, ter uma boa orientação de um profissional para esse fortalecimento, tá bom? Segundo ponto importantíssimo que eu tô aqui para passar para vocês, em relação à alimentação. Como que você consegue ter uma alimentação melhor? Não tem. Se alguém te falar coisa diferente daqui, do que eu vou te falar agora, não está sendo uma boa recomendação. É você ter um bom nutricionista do seu lado, seguir as orientações de um bom profissional dessa área. Porque uma dieta que pode ser boa para mim, talvez possa não ser tão legal para você. Então, é muito importante, a parte de exercício também é importante, quanto mais especificado, melhor, na alimentação também. Sempre tendo um profissional legal do seu lado. E
Em relação ao gerenciamento de estresse, gente, é o que? Evitar ficar muito tempo no celular antes de dormir, é você ter opções de relaxamento no seu dia a dia, incluir os seus hobbies na sua rotina, igual eu falei. Se você conseguir, expliquei bem esses 3 pilares hoje, hein? Se você conseguir incluir eles, exercício, boa alimentação, gerenciamento de estresse, eu tenho certeza que a sua melhora chega, eu tenho certeza que a sua melhora vem. Você vai conseguir reduzir sua dor lombar e ter uma vida muito melhor, muito mais ativa. E foi essa a mensagem que eu quis passar para vocês hoje, que exercício é essencial, boa alimentação é essencial, gerenciamento de estresse é essencial para a sua dor estar melhorando. E não precisa incluir tudo de uma vez. Inclua um pouquinho de cada vez. Se você quer dicas práticas de exercícios, é só você também começar a me seguir no Instagram, tá bom? Meu Instagram é Paulo Simões Personal Trainer, tá bom? Igual é aqui no YouTube. E lá eu dou dicas semanais com dicas de exercício. Às vezes eu posto meu treino lá e também falo muito na prática sobre os exercícios, como isso pode te ajudar a melhorar. E fica ligado em que 2 vezes por semana vai ter vídeo aqui no meu perfil te ajudando a reduzir a dor lombar. Vou falar desde hoje que eu falei do meu caso de melhora, a crenças que podem estar bloqueando a sua melhora em relação à dor lombar. Vou falar se alongamento é bom ou se não é. Vou falar muito de hernia de disco, postura e tudo que envolve a questão da dor lombar e como você pode reduzir. Então, fica ligado que 2 vezes por semana vai ter vídeo aqui e eu tenho certeza que eu vou trabalhar muito, tenho certeza disso, para te ajudar no seu processo de melhora de dor. Contem comigo sempre, eu espero que esse vídeo tenha agregado muito vocês e que tenha ajudado de alguma forma você incluir alguma das coisas que eu falei hoje para te ajudar a melhorar também a sua dor lombar. Confie nisso, viver sem dor lombar é possível e depende de você.